Gênesis 14, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: naquele tempo, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamado de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé-Criataim, e os Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. Versículo 7. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Até aí, vamos orar, para então continuarmos. Oremos. Nosso gracioso Pai, nosso Deus eterno, nosso Deus santo, poderoso, Deus exaltado, Deus magnífico, longânimo, misericordioso, cheio de graça, e tantos são as tuas qualidades, ó Pai. Que a menção dessas qualidades, ó Pai, não seja apenas algo formal, mas algo dos quais a gente tenha noção do que estamos dizendo, exaltando o Senhor, ó Deus, pelos teus atributos, por aquilo que o Senhor é. Meu Deus, mais uma vez o Senhor nos concede a bênção de estarmos aqui congregados para entoarmos cânticos a Ti, que foi o que nós acabamos de fazer, como uma demonstração da nossa alegria, do quanto nós somos gratos ao Senhor pelas Tuas muitas bênçãos e pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de sermos resgatados e sermos Teus servos e muito mais, sermos Teus filhos. Meu Pai Santo, agradecemos também, porque mais uma vez podemos estar diante da palavra do Senhor, esse livro que é vivo e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Senhor, a Tua palavra diz que ela não volta vazia, mas que a Tua palavra, ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a tem designado. E é isso que nós te pedimos, ó Deus. O Senhor sabe como o Senhor quer tratar a cada um de nós por meio da Tua palavra nesta noite. E é certo que ela não vai voltar vazia. Que o Senhor seja glorificado pela Tua palavra cumprir o Teu propósito nesta noite. Em nome de Cristo, amém. Nós temos passado por uma série que intitulamos Nos Passos de Abraão, um estudo sobre a vida de Abraão, por ele ser o exemplo de fé para nós. Ele é o pai de todos aqueles que vivem pela fé em Jesus Cristo. E essa ideia da fé em Jesus Cristo, de se confiar em Jesus Cristo,
É fé nele como Senhor, como aquele que é o dono de nossas vidas, que tem autoridade sobre as nossas vidas, e fé nele também como nosso Salvador, o único que pode, de fato, nos salvar da condenação eterna por causa dos nossos pecados. E Abraão, ele é apresentado aqui nas Escrituras como o exemplo dessa fé salvadora em Jesus Cristo. Embora ele tenha vivido bem antes, mas essa fé que se exige de nós em Cristo como Salvador, a Bíblia apresenta Abraão como sendo o exemplo primeiro dessa fé. Então ele tem sido apresentado para nós nas Escrituras como o pai da fé. O nosso objetivo aqui então, passando pela vida de Abraão, é observarmos o exemplo dele, de como ele foi um exemplo de fé, um exemplo de confiança e de comunhão com Deus, e imitarmos essa fé do nosso pai Abraão. Mas a gente precisa ser honesto também e confessar que somos muito mais inclinados a uma tendência maior de andarmos, a exemplo do que vamos ver hoje, nos passos de Ló, e não nos passos de Abraão. Há uma propensão maior, é mais fácil para nós seguirmos o exemplo de Ló. O título do nosso episódio hoje, tema da nossa mensagem, é Nos Passos de Ló. Até onde nós temos caminhado aqui no livro de Gênesis, desde o capítulo 12, já nos foi apresentada alguma coisa sobre Ló, desde que ele acompanhou o seu tio Abrão, quando saíram lá de Ur dos Caldeus. Do que nós já temos visto, como podemos definir o caminho de Ló, ou a pessoa, ele, Ló. Se você fosse seguir pelo caminho de Ló, que caminho seria esse? Quais seriam as marcas na sua vida se você fosse seguir nos passos de Ló? Até agora, a gente não tem olhado muito para ele, embora ele já tenha aparecido aqui em algumas cenas, quando a gente viu sobre Abraão, mas hoje nós vamos fazer isso, nós vamos tirar um pouco os nossos olhos de Abraão e colocar os nossos olhos sobre esse coadjuvante nessa história, Ló. Eu quero pontuar entre os capítulos 13 e 14 as 3 etapas do caminho de Ló, para você não seguir nos passos dele. Como eu disse, nós somos mais inclinados, é mais fácil seguirmos no caminho de Ló. E eu queria apresentar 3 etapas desse caminho, 3 trechos desse caminho, exatamente para você não se sentir atraído por esse caminho, não seguir nos passos de Ló. A primeira etapa, o primeiro trecho aqui desse caminho é um trecho mais longo, por isso eu vou me demorar também um pouco mais aqui. Nessa primeira etapa desse caminho são dados passos da ingratidão. Uma primeira característica, a primeira etapa nesse caminho, nós veríamos aí os passos da ingratidão. E para vermos isso, nós temos que voltar um pouco antes do texto que eu acabei de ler, do capítulo 14. Vamos voltar aí, então para o capítulo 13, versículos 8 e 9, quando surgiu aquela contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles brigando porque queriam alimentar os seus animais. Então, versículo 8, 13 e 8, Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Disse Abraão a Ló. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Qual foi a resposta de Ló diante dessa proposta de Abraão? Não, tio Abraão, que é isso? Escolha você uma direção que eu vou para outra. Se você escolher para a direita, então eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, então eu vou para a direita. Não foi essa a reação de Ló.
E com isso a gente vê que Ló não demonstra qualquer consideração por seu tio, por ele saber que o direito de fazer essa escolha era de Abraão. Então, no mínimo, já que o tio dele estava dando essa oportunidade, no mínimo, ele deveria se sentir desconfortável com essa ideia. O meu tio, pedindo para que eu faça a escolha, no mínimo, ele deveria se sentir desconfortável com essa ideia. Mas não. Ele não somente não questiona nada, não insiste com nada, não, tio, escolha você, depois eu sigo outro rumo. Não. Ele não somente não questiona, como ainda faz questão de escolher a parte que parece melhor da terra. Versículo 10, Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Então, no versículo 11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Parece que ele já estava de olho naquela região, e logo que foi feita essa proposta, ele já começou então a olhar para aquela parte da terra que parecia mais próspera. E uma das coisas que a atitude e essa escolha de Ló sinalizam é a ingratidão em seu coração. O chamado divino para vir para essa terra tinha sido feito para Abrão. A promessa de receber essa terra como herança tinha sido feita a Abrão. Então, Ló estava nessa jornada, vamos dizer assim, de penetra, de intrometido. Depois da morte do pai dele, que também tinha saído junto com Abrão para essa terra, depois da morte do pai de Ló, Abrão ficou responsável pelo seu sobrinho. Tudo bem, nenhum problema com isso. Mas não seria esse motivo, e não há motivos para Ló aqui imaginar que ele deveria escolher a melhor parte da terra. Quando ele tem essa atitude de escolher para si a melhor parte da terra, é como se ele estivesse usurpando um bem que é de outra pessoa. Já que ele não teve a consideração de dizer: não, tio Abraão, escolha você. Pelo menos tivesse a consideração de deixar a melhor parte para o seu tio. Escolher a parte que parecia não tão próspera e deixar a parte melhor para o seu tio. Estamos aqui, irmãos, diante de um coração ingrato. E como é fácil seguir por esse caminho. Como é fácil seguir pelo caminho da ingratidão, que é um caminho mau. A ingratidão é um mal sem tamanho. É a filha do orgulho em nosso coração. Só para você ter uma ideia de como isso é ruim, é que nós podemos colocar nessas palavras. A ingratidão é a filha do orgulho abrigada em nosso coração. A gratidão é uma demonstração de alegria por um favor que você recebeu, por um bem que alguém fez para você. Já a ingratidão, ela não demonstra essa alegria, porque ela não enxerga um favor que alguém fez como um favor. Um favor que alguém fez é recebido por o coração ingrato como uma obrigação. Alguém fez apenas o seu dever. Uma pessoa ingrata, então, não se vê na responsabilidade de dizer obrigado, muito obrigado, porque ela não entende. Porque o que ela entende é que é responsabilidade sua ter feito algum bem para mim. Então, o ingrato, ele tem uma atitude mais de exigência, de que é dever dos outros prestar algum serviço para ele. O ingrato, ele acredita que para a justiça ser feito, ele tem que receber a maior fatia do bolo. Então, o ingrato, ele não enxerga as coisas boas que os outros fazem, e ele nem consegue perceber coisas boas naquilo que as outras pessoas fazem. Agora, os defeitos, ele tem uma lente de aumento para enxergar cada defeito. Esse é o coração ingrato.
E como eu disse, é fácil nós caminharmos por esse caminho. E sabe como essa ingratidão vai se manifestar? Ela se expressa de algumas maneiras. Uma delas é no nosso próprio rosto. Um coração ingrato é um coração insatisfeito com tudo. E como o livro de Provérbios diz, nosso rosto vai mostrar o estado do nosso coração. Se você é ingrato, a insatisfação vai estar estampada no seu rosto. Um rosto que não é alegre. Também a ingratidão vai se manifestar em reclamações. Pessoas ingratas, elas têm um padrão de justiça próprio, elas têm a maneira certa para as coisas serem feitas, como as coisas devem acontecer, e se não é feito do jeito que elas pensam, ou do jeito que elas querem, se prepare que virão reclamações por parte dessas pessoas. Também, a ingratidão, ela se manifesta através de egoísmo. Pessoas ingratas buscam, em primeiro lugar, o seu próprio reino e a sua própria justiça. Elas buscam satisfazer primeiro a si mesmas, querem que os outros deem prioridade à sua vontade, buscam, em primeiro lugar, o seu próprio interesse. Se você, de repente, se identifica como uma pessoa ingrata, deixe essas palavras de Paulo chegarem ao seu coração. Filipenses 2:3, Paulo diz: não faça nada por interesse pessoal, que é uma marca de um coração ingrato. Não faça nada por interesse pessoal. Como Ló, pessoas ingratas não têm consideração pelo próximo, como Ló não teve para com seu tio. Eles não têm consideração pelos direitos do próximo. São pessoas que estão prontas a usurpar os direitos dos outros em favor de si próprio, pensando em benefícios próprios. E ainda, pessoas ingratas, elas dificultam a gente conseguir se relacionar bem com elas, porque nem todas, mas uma boa parte de pessoas ingratas falam muito, reclamam muito, sempre acham que têm razão e não estão prontas para ouvir. Não é difícil relacionar com alguém assim, conversar com pessoas assim? Agora, irmãos, a ingratidão, ela não é um problema só horizontal, um problema que nós podemos ter com as outras pessoas, uma atitude má só com o próximo, não é. A ingratidão, essa ingratidão que nós vivenciamos ou manifestamos com o nosso semelhante, essa ingratidão, ela é efeito de um problema vertical, efeito de um problema no nosso relacionamento com Deus. A ingratidão, ela começa com, ou é, a falta de consideração, primeiro, para com a pessoa de Deus. A ingratidão, que a gente pode ver nessa falta de consideração pelo próximo, reflete um distanciamento de Deus. Reflete um distanciamento de Deus. Reflete falta de fé, falta de confiança, falta de uma comunhão sadia com Deus. Se você se encontrar com a Mercê, ou com o Caleb, filhos do pastor Bruce, ou com a dona Eliana, esposa dele, e você cumprimentá-los com a pergunta: olá, tudo bem? Provavelmente a resposta que você vai escutar é: estou melhor do que eu mereço. Sei que alguns aqui já devem ter ouvido essa frase deles. Estou melhor do que eu mereço. A pessoa ingrata não enxerga que está sendo abençoada mais do que merece. A pessoa ingrata não enxerga isso, que ela está sendo abençoada mais do que merece. A ingratidão de um cristão reflete, no mínimo, a falta de entendimento, a falta de gratidão e a falta de apreciação pelo perdão de Deus. Um cristão é alguém que foi perdoado por Deus, teve todos os seus pecados perdoados por causa de Jesus Cristo,
E se ele continua sendo uma pessoa ingrata, é porque ele ainda não entendeu a grandeza desse perdão. Ele ainda não apreciou o tamanho desse presente. Pois quando não somos gratos primeiramente a Deus, pela nossa salvação, vamos sim ter dificuldade em sermos gratos com o nosso próximo. Se nós não somos gratos, alegres, por uma bênção gigantesca, que é o perdão de Deus, nós vamos nos alegrar, estar grato por uma bênção menor que recebemos de outra pessoa? Não. Um coração ingrato precisa de transformação. Aquela transformação que só pode ser realizada pelo Espírito Santo, iniciada no novo nascimento, e uma transformação que continua dia a dia, ainda por obra do Espírito Santo, e essa obra vai continuar até a vinda de Jesus Cristo. Ser grato de maneira certa e ser grato pelas coisas certas é parte desse amadurecimento, desse crescimento espiritual em que nós dependemos muito da ação do Espírito Santo. Então a expressão mais simples da gratidão, que seria obrigado ou muito obrigado, isso, quando dito com sinceridade, é fruto do Espírito Santo em nós. E essa expressão, muito obrigado, é uma maneira de você reconhecer, de você confessar: eu fui abençoado por Deus. Ou se for uma outra pessoa, eu fui abençoado por você ou através de você. E um crente não deveria ter dificuldades de mostrar que ele está sendo abençoado. Um crente não deveria ter dificuldades de manifestar gratidão. Até porque, irmãos, o ato de agradecer, de confessar que você está sendo abençoado, é marca do verdadeiro povo de Deus. Essa coisa simples, agradecer, expressar a gratidão, é um sinal muito forte do verdadeiro povo de Deus. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 7. Levítico, capítulo 7, do versículo 11 ao 15. O que eu quero que você observe aqui é que Deus, que selecionou Israel como seu povo, Ele institui como parte do programa litúrgico do seu povo, sacrifícios para expressar gratidão. Levítico 7, 11 diz: esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolo sem fermento, amassado com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos com a melhor farinha, bem amassados com azeite. Versículo 13. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica, por ação de graças. Versículo 14. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote, que aspergiu o sangue da oferta pacífica, mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dele até a manhã seguinte. Deus instituindo oferta, sacrifícios de ações de graça. O povo deveria cultuar ao Senhor através da gratidão, agradecendo. A ideia de um dia de ação de graças é um dia que, de fato, é para a gente abraçar essa ideia. Há salmos, conhecido como o salmo que eu li bem no início do culto, conhecido como Salmos de Gratidão. Esse é o título lá do Salmo 100, Salmo de Ações de Graças. Lá no Salmo 100, versículos 1 e 2, diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico,
entre em suas portas com ações de graças. Isso aqui nos faz pensar no templo, lá do período do Antigo Testamento, em que para o povo entrar ali, diz, a orientação é que eles entrem com ações de graças. Gratos, alegres, e nos seus átrios com hinos de louvor rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Cuidado com a nossa dificuldade de expressar gratidão a Deus e também aos outros. No Novo Testamento, nós vemos exemplos de ações de graças, tanto no contexto da adoração coletiva, quando os crentes estavam reunidos como igreja, deveria existir ali também, como parte daquele momento, ações de graças. Lá em 1 Timóteo, Paulo orientando sobre como deveria ser o culto público, o que os homens deviam fazer, o que as mulheres deviam fazer, ele diz: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Se você lê com atenção, nesse caso, nem vai precisar de tanta atenção. Você lê ali as cartas de Paulo, lá no início você vai ver aquela saudação, né, ele saudando os irmãos para quem ele está escrevendo, e geralmente em seguida vem ações de graças. Paulo mostrando a sua gratidão a Deus, dando graças a Deus pela obra que Deus está realizando na vida daquelas pessoas. Também, esse ato de agradecer a Deus é um ato de louvor, um ato de adoração. E esses versículos que eu mencionei aqui em Levítico, também o que citei do Salmo 100, já implicam isso, que dar graças é um ato de louvor a Deus. E esse ato de adoração a Deus, a gratidão, ela não precisa acontecer só quando a gente está aqui, não. Há várias situações em que nós podemos louvar a Deus com a nossa gratidão. Por exemplo, Colossenses 3:17. Colossenses 3:17 diz assim: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Em tudo o que fizerem, seja em palavra, seja você falando, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, e deve existir gratidão nisso, uma adoração a Deus por isso. Filipenses 4:6, também Paulo falando de como podemos combater a ansiedade, diz: não fiquem, Filipenses 4:6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Interessante é que ele coloca não só e por se dar graça, mas essa expressão ações de graças, e até no plural, para mostrar que isso é feito com abundância. Colossenses 4:2, ele diz: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graça. Você sabia que é pecado não agradecer? É pecado não agradecer. 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo disse, ele não disse, em tudo sejam gratos. Ele disse, em tudo deem graças. Que, claro, isso implica que você vai estar grato. Mas essa gratidão, ela também precisa ser expressa. Ela precisa ser visual. Em tudo deem graças, por quê? Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É a vontade de Deus que a gente diga obrigado. Ser grato é, então,
expressar essa adoração ao nosso Deus. E essa ideia, irmãos, de ações de graças, de dar graças, ela tem a ver com a ideia de ser abençoado. Por isso que eu disse que é um meio de você reconhecer que você é abençoado. E no nosso caso, abençoado mais do que nós merecemos. É um reconhecimento de que nós somos abençoados. Quando dizemos obrigado para nosso próximo, estamos reconhecendo isso. A sua ajuda, o que você fez, o seu serviço foi uma bênção. Agora, penso um pouco em Jesus Cristo. Jesus Cristo não somente é o nosso maior motivo de gratidão, como ele é o maior exemplo de gratidão. Jesus Cristo, na qualidade de Deus, ele poderia ter chegado lá diante daquela multidão, ter pegado aqueles 5 pães, ter multiplicado e distribuído para aquele povo. Mas antes disso, João diz: então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Quando ele chegou lá no túmulo de Lázaro, ele podia só ter chegado lá, e por ele ser Deus Todo-Poderoso, ele ter dito: Lázaro, venha para fora. E é certo que isso iria acontecer. Mas antes disso, a Bíblia nos diz que ele fez esta oração: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Paulo disse que Jesus Cristo, antes de dividir o pão da ceia, deu graças. Jesus era um homem grato, um homem que dizia obrigado. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo igual ao Pai Eterno, desfrutando da mesma natureza, dos mesmos privilégios divinos, ele expressa a sua gratidão. Ele reconhece que é abençoado pelo Pai. É esse o caminho que nós temos que seguir. Nós temos que sair dos passos de Ló, esse caminho que é mais fácil seguir, o caminho da ingratidão, e seguirmos nos passos de Jesus, sendo gratos a Deus e àqueles por meio de quem Deus tem nos abençoado. Se você seguir no passo de Ló, o que vai acontecer é que você não vai ter consideração pelas pessoas que abençoam a sua vida. Se você seguir nos passos de Ló, você não vai ter consideração pelas pessoas que abençoam a sua vida. E aí, quando você tiver a oportunidade, você vai se afastar dessas pessoas. E talvez até levar o melhor com você. O coração ingrato, ele se aproxima das pessoas apenas em busca de benefícios, de bênçãos pelas quais ele não está disposto a dizer obrigado. Eu espero que esse não seja o seu caso. Na segunda etapa do caminho de Ló, nós encontramos os passos da ganância. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Coloque uma criança diante de 2 fatias de bolo, 2 fatias com sabores diferentes, uma fatia menor e uma fatia maior. Peça para ela escolher qualquer fatia que ela quiser. A outra fatia vai ser sua, a fatia que ficar vai ser sua. É difícil saber qual ela vai escolher? Primeiro, ela não vai se importar com o sabor. Ela não vai se importar se você é a mãe, se você é o pai, se você é o avô, se você é a avó, seja lá quem for, ela vai querer a fatia maior. Essa é a preocupação primeira dela, querer a fatia maior. Foi exatamente isso que Ló fez aqui, voltando lá a Gênesis 13. Ele não se importou com o seu tio, não comparou os pontos negativos e positivos da sua escolha. Ele olhou para a terra e considerou apenas as vantagens. Versículo 10 de Gênesis 13. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como
a terra do Egito, que era uma terra próspera por causa do rio Nilo. Ele viu que a terra era próspera. Ele viu que lá ele iria se dar bem. Então ele deixou bem claro qual era a escolha dele. No versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. O bichinho pensou só no seu bolso. Ló pensou só no seu bolso. Essa decisão foi tomada, é lamentável dizer, foi tomada com base na cobiça, com base na ganância. Infelizmente, esses males estavam ali abrigados no coração de Ló. Em meio àquela prosperidade à vista, um futuro que ele imaginava, um futuro que ele iria se dar bem, ele nem considerou qualquer perigo espiritual. Porque havia um perigo espiritual. E esse perigo não era um perigo desconhecido. No final aí, no versículo 13, é passado essa informação, que não é só aqui uma informação passada pelo narrador para atualizar aqui os leitores, mas é algo que vem da época como uma fama que era espalhada, que era conhecida das pessoas lá de Sodoma e Gomorra, que diz, versículo 13, ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A terra era próspera, bonita como o jardim do Éden. Mas os homens que habitavam lá eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló, nessa busca por prosperidade, e a gente vê ele até apressado para tomar logo essa decisão, que ele nem insistiu nada com seu tio, ele em busca dessa prosperidade material, não se importou em colocar a sua alma em perigo. Esse é o caminho da ganância. O caminho em que você é impulsionado por cobiças pecaminosas, e essa cobiça pecaminosa em nosso coração, ela gruda os nossos olhos naquilo que parece ser vantajoso para nós. A proposta de ganhar mais, de se dar bem de alguma forma, de ter um pouco mais de conforto, essa proposta atrai corações gananciosos, assim como uma lâmpada acesa atrai mosquitos. As pessoas com corações gananciosos, elas se sentem hipnotizadas por esse tipo de proposta. Por causa da cobiça no coração, essas pessoas ficam hipnotizadas diante da fatia maior do bolo, diante dessa oportunidade de se dar bem. Nada contra isso, contra a oportunidade de você prosperar, mas não podemos abraçar essas oportunidades cegamente, sem calcular os riscos, os perigos, os prejuízos, vantagens e desvantagens, sejam elas vantagens e desvantagens financeiras, sejam familiares, espirituais, essas coisas precisam ser colocadas no papel antes de você tomar uma decisão. E quando você percebe que esse caminho para a prosperidade, esse caminho que eu vou me dar bem materialmente, esse caminho coloca em perigo a sua vida espiritual, o mais sábio é você fugir desse caminho. O mais sábio é fugir desse caminho. Facilidade na vida, prosperidade, segurança, prazer, essas coisas são erradas. É errado querer essas coisas? É errado buscar essas coisas? Não. Não é. Desde que, nessa busca, desde que para alcançar essas coisas, você não tenha que trilhar pelo caminho pecaminoso da cobiça. Irmãos, o caminho da cobiça tem um fim amargo. É como aquele caminho dito lá em Provérbios, parece direito, parece que vai dar certo, mas lá no final é a tragédia. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6.
versículos 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos, aqui não é uma condenação às riquezas, a quem é rico, está tratando aí da falta de contentamento, exatamente de coração ganancioso. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos. Esse caminho da cobiça pecaminosa é um caminho cheio de armadilhas, cheio de perigos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E olha o que diz, é o final do versículo 10, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e se atormentaram a si mesmos com muitas dores. Esse aí é o final do caminho, para onde nos leva o caminho da cobiça pecaminosa, a nos afundarmos na ruína, na perdição, a trazer dores, tormentos para nós. E esse foi o caminho de Ló, o caminho que Ló seguiu, o caminho da ganância, um caminho extremamente perigoso, cheio de minas escondidas, e pode até ser que aqui e ali você consiga detectar uma mina e se desviar dela, mas em algum momento você vai pisar em uma dessas minas e vai trazer destruição de algum tipo para a sua vida. Mas o pior não é isso. O pior não são esses desastres, essas dores que a ganância traz. O pior é o que a ganância é em si. Pior do que os males que a ganância pode trazer, pior é o que a ganância é em si. A ganância, que também pode ser vista como avareza, é uma espécie de idolatria. O ganancioso, ele faz daquilo que ele tanto quer, riqueza, prosperidade, fidelidade, conforto, prazer, ele faz disso o seu próprio Deus. Efésios 5:5 diz, a avareza é idolatria. Irmãos, a ganância, a avareza, a cobiça por bens materiais vão nos afastar de Deus. Não é o dinheiro que vai nos afastar de Deus. Não é o conforto que vai nos afastar de Deus. Não são os bens materiais que vai nos afastar de Deus. O problema, como sempre dizemos, é o coração, os desejos no coração. É essa ganância pecaminosa que vai nos afastar de Deus, porque é uma espécie de idolatria. A ganância, ela nos impede de sermos contentes com Deus, de sermos contentes com a providência de Deus. Se você for ganancioso, independente se você é rico ou pobre, se você é ganancioso, essa aqui é a verdade sobre você. Você, se for ganancioso, dedica muito mais tempo, muito mais energia e muito mais preocupação para os seus bens. Mais do que para Deus. Mais do que para qualquer outra pessoa. A busca por esses bens, pelo conforto, seja lá o que for, está antes da sua esposa, ou do seu esposo, ou dos seus filhos, antes de Deus. Se você for ganancioso, você vive em função de manter o que você tem e de aumentar os seus bens. Se importa muito mais com isso do que com a sua vida espiritual, do que com o reino de Deus. O mais importante para você são os seus bens, as suas riquezas, a sua conta bancária, o que você pode conquistar, mais importante do que o próprio Deus.
O problema da ganância nem são os males, é ela em si, porque ela se torna uma competidora com Deus, ela nos afasta para longe de Deus. No fim, a sua ganância em buscar bens materiais lhe escraviza. Em vez de você servir a Deus, você é escravo da sua avareza. E aí, claro, como Jesus Cristo disse, não dá para juntar essas duas coisas. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, disse Jesus lá em Mateus 6:24. Uma pessoa gananciosa precisa de libertação. Uma pessoa gananciosa precisa de salvação. A pessoa gananciosa, ela está na mesma lista de Paulo, lá em 1 Coríntios 6, onde está os imorais, os idólatras, os efeminados, os homossexuais, os ladrões, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que essa turma não herdará o reino de Deus. O ganancioso faz parte dessa turma. Então ele precisa de salvação, de libertação. E a única esperança de salvação para um ganancioso, para um avarento, sabe qual é? A única esperança é a mesma que é para todo pecador. Que o Espírito de Deus chegue até essa pessoa, o lave, o santifique, o faça nascer de novo. E justifique por causa do nome de Jesus Cristo. Dessa lista que Paulo menciona, lá em 1 Coríntios 6, em que ele cita os imorais, os avarentos, os idólatras, os efeminados, os homossexuais, ladrões, bêbados, maldizentes, roubadores, essa turma que ele diz que não herdará o reino de Deus, ele diz, alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então, para o avarento, assim como para qualquer outro pecador, há essa única esperança. Que o Espírito Santo aplique sobre esse camarada, essa camarada, a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Se você é rico e foi salvo pelo Evangelho, o mesmo que você seja pobre, mas percebe ainda sinais de ganância no seu coração, agora, debaixo da graça de Cristo, você tem condições de mortificar esse pecado da ganância pelo poder do Espírito Santo. Tais foram alguns de vocês. O cristão agora não pode ser mais caracterizado como sendo um avarento, seja ele pobre, seja ele rico. Ele não pode ter essa idolatria no seu coração. Então, para você, o que Paulo diz é, rico deste mundo, não seja orgulhoso, não deposite sua esperança na sua riqueza, ela é instável. Uma hora você pode ter, outra hora você pode não ter. Fixe sua esperança em Deus, porque Ele sim, como diz Paulo, tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, para a nossa satisfação. Então faça o bem, ele diz, seja rico em boas obras, seja generoso em dar, esteja pronto a repartir, porque é fazendo assim que você vai ajuntar para você um tesouro firme e sólido para o futuro. É fazendo assim que você pode ter certeza que vai desfrutar da vida eterna. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Infelizmente, esse não foi o caminho que Ló seguiu, não foi esse caminho de paz, da verdadeira vida, da satisfação em Deus. Foi o caminho da idolatria, da avareza, da ganância. Na terceira e última etapa do caminho de Ló, nós vemos os passos da guerra. Os passos da ingratidão, os passos da ganância e os passos da guerra. Volte a Gênesis 14, vamos ver os versículos 1 a 4. Gênesis 14, os versículos 1 a 4. Naquele tempo, Anrafel, rei de Siná,
Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. O que nós temos aqui é, capítulo 13, até o versículo 12, até o versículo 13, nós temos Ló fazendo essa escolha e indo lá para as campinas do Jordão. Versículo 14 a 18, Deus fala com Abraão para reafirmar suas bênçãos, e agora vai no capítulo 14 voltar de novo para mostrar em que deu esse caminho que Ló seguiu. Ele tinha ido em busca de prosperidade, em busca de aumentar os seus bens, e agora o conforto e a prosperidade de Ló estavam perturbados. Versículo 4 diz que durante 12 anos, a região onde ele morava estava subordinada a 4 reis da Mesopotâmia. Parece que a prosperidade daquela terra não tinha chamado a atenção só de Ló. Parece que outros reis também estavam de olho, analisando essas terras. Na verdade, aquela terra ali era uma rota comercial do Egito mais ao sul até o norte mais na Síria, e em torno ali do Mar Morto, Mar Salgado, e correndo mais pelo Rio Jordão, nas proximidades do Rio Jordão, era uma terra comercial, uma terra por onde se tinha água, então naturalmente uma terra mais próspera, e de tempos em tempos, reis poderosos estavam brigando para tentar conquistar a posse daquelas terras, para garantir a proteção dessa rota comercial. E é nisso que a gente está vendo agora Ló envolvido. Esses 4 reis da Mesopotâmia, Anrafael, mencionado aí, Arioque, Quedorlaomer e Tidal, nome bonitos aí para você colocar nos seus filhos, eles se uniram e conquistaram essa rota. A região que Ló foi buscar prosperidade não era mais livre. Quando terras são dominadas por outros reis, os moradores locais, eles perdem a sua liberdade. E aos poucos a pobreza vai chegando também. Vamos considerar o seguinte: Ló foi em busca de prosperidade, em busca de conforto. E agora ele perdeu a sua liberdade. Por 12 anos, as cidades daquela região estavam sob o domínio desses reis. Mas aí, no versículo 4, diz, no final do versículo 4, porém no 13º, eles se rebelaram. As cidades ali, próximas do Mar Morto, sob o domínio dos 4 reis da Mesopotâmia, se rebelaram, queriam agora independência. Sabe qual foi o resultado disso? Esses 4 reis vieram guerreando, deram uma volta, passaram por distante lá de Sodoma, Gomorra, foram conquistando outra região até que voltaram para lá. Ou seja, ampliaram o seu domínio e deixaram por último o bolo da cereja, Sodoma e Gomorra. Versículo 11 diz, versículo 11, capítulo 14, os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Mas olha o que diz acerca de Ló, versículo 12, apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens. Passou 12 anos debaixo do poder de outros reis, sem liberdade, e agora esses reis vêm, se apossam de Ló, se apossam dos seus bens. Ló agora é um escravo desses reis, os seus bens agora pertencem
a esses reis. Ló tinha confiado na propaganda enganosa do seu coração, ganancioso, e agora ele está nessas condições, preso numa guerra. Irmãos, é para onde nossa ganância nos leva? Para a guerra, para conflitos. Conflitos de onde, mais provável, iremos sair derrotados, humilhados, mais pobres, se não financeiramente, e talvez mais pobres espiritualmente. Ló perdeu tudo. Versículo 12 diz, apossaram-se, que esses reis se apossaram dele. E essa palavra aí, que eles se apossaram, indica que eles chegaram de uma forma orgulhosa, arrogante, com autoridade. Eles não trataram Ló de forma gentil. O tratamento com Ló e com os moradores de Sodoma, que eles eram considerados rebeldes, não era nada amigável. Então veja para onde uma decisão baseada na ingratidão e na ganância levou Ló. A ingratidão e a ganância vai nos levar para esse tipo de situação, para os conflitos. O que nós vamos colher da nossa ingratidão e da nossa cobiça é guerra, conflito, guerra com nossos irmãos, guerra com nossos cônjuges. Quantas tragédias acontecem aí em famílias, desavenças feias, brigas, intrigas e às vezes até morte, por causa de ingratidão, por causa de ganância. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2, Tiago 4, versículos 1 e 2 diz, de onde procedem as guerras e briga que há entre vocês? De onde senão dos prazeres, desses desejos pecaminosos que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Que bom que o Tiago nos mostra aqui qual é a causa de desavenças, de intrigas, de conflitos, dos desejos em nosso coração. As guerras, os conflitos que podem existir entre nós são frutos dos desejos pecaminosos do nosso coração. Agora, o que é que guerra vai deixar? O que é que a guerra promove? Destruição e pessoas feridas. Da guerra resulta isso. Do conflito resulta isso. Destruição e pessoas feridas. Então, escute bem isso. Homens, mulheres, casados, não destrua o seu casamento. Não deixe o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa ferido. Não destrua o relacionamento com parentes. Não deixe pessoas feridas. Não seja o causador de guerras. Cuide dos desejos no seu coração. Se você pode agora avaliar o seu coração e perceber que existe ingratidão, existe ganância, existe desejos pecaminosos, o caminho é ir até o Senhor Jesus Cristo para confessar esse pecado. Porque é Ele, somente Deus, através de Cristo, que pode tratar da nossa ingratidão e de desejos errados. Se você continuar nesse caminho da ingratidão ou da ganância, sem arrependimento, logo você vai encontrar guerra. Logo você vai causar conflitos. E o resultado é que você vai destruir relacionamentos, é que você vai ferir pessoas. Então, se você está andando nesses passos de Ló, nos passos da guerra, pare antes que o pior aconteça, pare antes de piorar a situação. Mas se você disser, pastor, já aconteceu, eu já destruí relacionamentos, já feri pessoas por causa de desejos egoístas. Tudo bem, nem tudo está perdido. Assim como o seu relacionamento com Deus, que foi destruído pelo pecado de Adão, é restaurado
pelo arrependimento e pela fé em Cristo, o relacionamento com qualquer pessoa também pode ser restaurado. Também pelo arrependimento, pela humildade e pela busca de perdão. Então, se é o caso, irmãos, de entendermos que houve ingratidão no nosso coração, desejos egoístas e que com isso destruímos algum relacionamento, ferimos alguém, busquemos o quanto antes essa reconciliação. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não deixe que mais um dia se passe sem você estar em paz, sem essa reconciliação. A reconciliação tem essa ideia, você fazer as pazes com alguém com quem você está em guerra, em algum conflito. Então, primeiro você faz as pazes com Deus, através da fé em Jesus Cristo, e depois faz as pazes com o próximo, confessando o pecado e pedindo perdão. Se você estiver em guerra, em conflito com alguém, não continue nesse caminho. Você pode dizer, eu já fiz de tudo. Se pergunte, há mais alguma coisa que eu poderia fazer para restaurar relacionamento, restaurar amizade? Há mais alguma coisa que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer? Meu Deus, me dá uma oportunidade de servir a essa pessoa. O que você poderia fazer? Se você consegue pensar em alguma coisa que você poderia fazer, faça. No que depender de você, Romanos 12, 18, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Infelizmente, o caminho de Ló, o caminho da ingratidão, o caminho da ganância, o colocou também nos passos de uma guerra comercial. O episódio de hoje, vamos parar ele aqui, e termina com Ló preso pelos reis da Mesopotâmia. Outro dia nós vamos voltar e ver o desfecho dessa história. O título do nosso estudo hoje foi Nos Passos de Ló, a ingratidão, a ganância e a guerra. Esses passos, na verdade, são etapas de um mesmo caminho. E a única maneira de evitarmos esse caminho é se nós andarmos pelo caminho da cruz de Cristo, o caminho de Jesus Cristo. Ele não somente perdoa a nossa ingratidão, a nossa ganância e todos os outros pecados, Ele tem o poder de nos transformar em pessoas gratas. Jesus Cristo tem o poder de nos transformar em pessoas contentes, em pessoas sem avareza, sem ganância. Ele tem o poder de nos transformar em pessoas que conseguem viver em paz com os outros, com Deus e com os homens. As etapas nos caminhos de Jesus são o arrependimento, a fé nele como Salvador. E depois disso, os passos da obediência, dia a dia, a Ele. Se alguém quer vir após mim, Ele disse, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, damos graças a Ti, meu Pai, porque o Senhor tem as respostas e as curas para as nossas mazelas espirituais. Que o Senhor nos ajude a trilharmos por esse caminho da gratidão, pelo caminho do contentamento, da alegria no Senhor, pelo caminho da paz uns com os outros. Tanto para que seja manifestado o poder que o Senhor tem de nos transformar, em ingratos, em gratos, pessoas gratas, transformar gananciosos em pessoas contentes, transformar pessoas de conflitos em pessoas de paz. Que o Teu poder seja manifestado, ó Deus. E que também o Senhor seja glorificado à medida, ó Deus, que nós Te honramos, por andarmos nos passos de Cristo, nos passos da cruz de Cristo. Assim eu Te oro em nosso favor. Amém.